Pronto. Já entramos. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Que alegria estar aqui novamente, né, nesse 8 de março, e faz um tempo grande que eu não faço lives, desde dezembro. Passamos por momentos difíceis, tive Covid, perdi meu irmão com Covid, e ainda um mês depois perco meu pai, que teve um infarto fulminante. Então foi um momento muito triste para mim, um momento muito triste para minha família, mas, como eu disse, é do luto à luta. Então, nós que ficamos vivos, a gente tem a responsabilidade de construir, de o tempo todo buscar a construção de um mundo melhor, buscar a construção de um país melhor. E aí eu trouxe hoje, muito feliz por ter trazido a professora Ana Lúcia, né, que é professora aposentada da Universidade Federal de Goiânia, é também membro, né, da Auditoria da Dívida Cidadã, tem também depois ela vai falar um pouco, também coordena, né, um núcleo de jovens. Eu me perdi aqui, Ana. Também é coordenadora do Centro Cultural Eldorado dos Carajás. Eu acho que é muito bacana isso. Então, é uma professora atuante e que está aqui na luta. E hoje ela vai nos trazer algo assim muito importante, que a gente fala sempre, mas é sempre importante estar discutindo, que é o tema da mulher. E 8 de março eu também quero lembrar, hoje faz 8 anos, olha, que faleceu uma grande mulher, a mulher mais importante da minha vida, foi minha mãe. Então faz 8 anos hoje, viu, Ana, que ela faleceu. Esse dia, para mim, é um dia de lembrança, é um dia triste, mas, ao mesmo tempo, minha mãe foi uma grande mulher, lutadora, militante. Então, eu acho que até o dia da morte dela foi um dia especial, que foi o dia 8 de março. E isso enche meu coração em dizer que minha mãe, uma grande lutadora, ela falece numa data que é tão importante para as mulheres, né? E a Ana, ela vem falando, né, do porquê. Vamos iniciar dizendo, né, o porquê 8 de março, porquê o Dia Internacional da Mulher, como se constrói ser homem e ser mulher nessa sociedade. Isso é muito importante a gente discutir, essa construção diferenciada, essa construção que legitima e que fortalece, né, o machismo na nossa sociedade. Né? Vai falar sobre mulher, classe, raça, a opressão, a violência, né, o quanto o gênero nos une, classe e raça nos separam. Então tem assim, e as lutas, né, da mulher. Eu acho que vai ser um momento muito bom, um momento que a gente espera assim, ser de grande formação, um momento formativo, e um diálogo que nós possamos fazer, né, com a professora Ana. Então, tudo bem, Ana? Uma boa noite. Como é que você está? Boa noite a todos e a todas que estão participando, né? Eu estou bem, né? E na luta, como sempre, né? E hoje a gente vai fazer essa reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Hoje, o dia todo, eu recebi diferentes mensagens, né? Diferentes cards, diferentes vídeos, falando sempre sobre o dia, né? O Dia Internacional da Mulher, ele começou como Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Tinha uma especificidade, que era mulher trabalhadora. Por quê? Esse dia, ele começa já no século XIX, em 1857, no dia 8 de março, explodiu uma grande greve numa fábrica têxtil em Nova York, e as mulheres saíram e fizeram uma grande manifestação, que foi, assim, algo surpreendente, né? Principalmente, imagina, 1857. Depois, em 1909,
140 operárias foram queimadas também por causa de uma greve numa fábrica têxtil também em Nova York. Esse movimento, inclusive, ele gerou várias formas que existem até hoje, né, de solidariedade em greve, como foi criarem creches, cozinhas comunitárias, para enfrentar, né, e ter a greve se manter. Em 1910, na Conferência Mundial das Mulheres Socialistas, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, a representante alemã, Clara Zetkin, que foi uma grande líder, né, feminista e dirigente revolucionária, ela propôs que em março fosse o mês, né, o mês internacional das mulheres trabalhadoras, e que era importante escolher uma data. Bom, foi aprovada por unanimidade, mas não se definiu lá a data. Em 1914, as mulheres socialistas alemãs, russas e suecas concordaram em celebrar no dia 8 de março. Essa data começou a se fixar como a data Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E a data acabou se fixando, realmente, a partir das manifestações que explodiram na cidade de Petrogrado, no dia 8 de março de 1917, em que houve uma marcha enorme das mulheres dentro de uma jornada de 5 dias, e essa marcha culminou com a queda do czar e a instalação do governo provisório. Então, imagina que foi a partir de uma ação das mulheres da Rússia que começa a famosa Revolução Russa em 1917, que acabou sendo uma revolução, né, que mudou a dinâmica, né, da vida da classe trabalhadora no mundo inteiro. Então, em 1975, a ONU reconheceu o Dia Internacional, né, o dia 8, como Dia Internacional das Mulheres, e aí a definição de mulheres trabalhadoras desapareceu e ficou como o Dia Internacional das Mulheres, né? Bom, nesse Dia Internacional das Mulheres, o que realmente a gente está comemorando, né? A gente fica pensando como é que vai se construindo essa noção de homem e mulher, né? Ela é uma construção histórica, né? Porque se constrói a noção de homem e mulher dentro da sociedade capitalista e, portanto, dentro da concepção que existe de família na sociedade capitalista. Qual é essa concepção? O que é, primeiro, rapidamente, o que caracteriza uma sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista, ela vai se estruturando depois da sociedade feudal, e a classe trabalhadora, né, que até a época era serva, passa a ser assalariada. Então, o capitalismo se caracteriza, de um lado, por existir os proprietários dos meios de produzir a vida, como possa ser, né, a terra, as fábricas, etc. E, do outro lado, a massa trabalhadora, que não tendo os meios de produzir a vida, não tem nem terra, nem fábrica, eles são obrigados a venderem a sua força de trabalho. Dentro dessa sociedade, que é uma sociedade de exploração, se constrói também a opressão. E essa opressão, ela nasce cotidianamente, né, em nossas famílias. Então, vamos ver como é que nasce. A mulher anunciou que está grávida. Qual a primeira pergunta que todo mundo faz? É homem ou é mulher? Por que essa pergunta? Qual a razão dessa curiosidade? A razão é simples até, num primeiro momento. É para definir que tipo de presente vai levar. Se for mulher, leva-se panelas e bonecas. Se for homem, preferencialmente, panelas e bonecas. Se for homem, leva-se preferencialmente carros e bolas. Bom, com panela... tem outra coisa também que eu brinco. Leva-se para a mulher, desde o quartinho, do que puder, mesmo a trabalhadora muito pobre, que as pessoas às vezes doam as coisas, ela tem a maior dificuldade até de montar o quarto da criança, tal, mas simbolicamente a cor da mulher que vai ser definida é a cor de rosa, e do homem azul.
Hoje até tem uma variação, mas jamais você vê um menino recém-nascido, homem vestido de cor-de-rosa. Você pode ter até uma mulher vestida de azul, mas homem vestido de rosa você não tem. Por que isso? Né? Eu brinco que nem a cor não é neutra. Por quê? Exatamente. Alguém conhece alguma coisa no mundo que tem expressão que seja cor-de-rosa? Não, não tem. E azul é só o mar e o céu. Quer dizer, duas forças, né? Duas belezas da natureza, aberta, livre, né? É a cor dos homens. Né? Bom, com boneca e panela, você brinca onde? No espaço privado. Então, aí começa a se definir qual a função da mulher. A função da mulher é ser esposa, mãe e dona de casa. É uma construção histórica. Vamos conversar com as nossas avós, bisavós, e algumas até com mães. Né? Elas vão, né, grande parte das mulheres, tem como principal missão, elas introjetam subjetivamente que o papel principal, mais importante, mais definidor é ser mãe, esposa e dona de casa. O homem, por outro lado, desde menino, é levado para ir para fora de casa, com bola e caminhãozinho, você brinca na rua. Aí ele vai para a rua, vai para o espaço público, não é? Conhece todos, vê as divergências do espaço público, as diferenças, os perigos, as tensões, enquanto a mulher fica ali naquele universo cerrado, preso, buscando cumprir esse destino dela. Né? Ao mesmo tempo, vão se definindo, além de definir as funções, né, espaço privado, espaço público, começa a definir como é que se lida com o corpo. Então, desde como senta, como veste, como se relaciona com as pessoas, como se relaciona com o sexo, já começa a formar a dupla moral, né? A do homem e a da mulher. Né? A da mulher baseada na pura repressão do corpo. Né? Até hoje, eu pensei que era só a minha geração que o viu, não. Até hoje ainda vejo mãe falando, menina, fecha as pernas. Menina, andar sem calcinha, um absurdo, vai vestir a calcinha. E quando o homem, não, o menino não pode ir para a rua pelado, não tem problema. A iniciação sexual da mulher, mas nem pensar. Né? Do homem, os pais já ficam preocupados que ele se inicie sexualmente cedo, né? Até porque acham que isso vai definir, vai fixar sexualmente. Né? Porque se supõe também que a fixação sexual só é heterossexual. Então, não se pensa que você pode ter uma fixação sexual hétero, homem, bi, etc. Né? Então, por isso, todos esses preconceitos em torno da fixação sexual. Né? Bom, então, começa a se definir essas formas de ser homem e de ser mulher na nossa sociedade. Né? E a cada dia vai se repetindo, e aí acontece uma coisa interessante, né? Como os homens, como as mulheres têm que cuidar do espaço privado, a maioria dos homens não participam da vida privada. É como se eles fossem só os provedores. Então, ele está no espaço público, ele vai trabalhar, ele que vai trazer o sustento para casa, e quando ele chega em casa, né, ou quando é fim de semana, raramente ele participa, seja da vida de cozinhar, lavar, passar, etc. Então, você tem, né, essa caracterização bastante forte. Qual é a função de um, qual é a função de outra, qual é a moralidade de um, qual é a moralidade de outra. Isso leva a que começa a surgir a ideia do que são atividades masculinas e atividades femininas. As atividades femininas, e aí é interessante como desde criança você vai conduzindo a mulher para gostar de algumas atividades. Por que essas atividades? São todas atividades próximas da função de cuidadora. Então, a função de cuidadora, o que é? Ser professora, que tem essa dimensão também de cuidadora, ser enfermeira, ser assistente social, não é? E os homens são encaminhados para outras profissões.
desde criança, você vê como isso é uma coisa construída socialmente, você vê os meninos, né? Raramente o menino pensa que vai ser, fala que quer ser professor, assistente social, enfermeiro, tal. É muito raro você ouvir. É lógico que a luta levou uma transformação. Hoje você encontra mais pessoas nesse campo, né? E a mulher, ao ficar com essas funções, ela, quando foi obrigada a ir para o espaço privado também, porque chega um ponto que a situação da classe trabalhadora é tão difícil que a mulher tem que sair também para complementar a renda. Quando não, porque no Brasil 40% dos lares tem uma mulher à frente, quer dizer, não tem um homem à frente, diríamos assim, como provedor. É a mulher que é a dona de casa e a provedora também. Então, ela tem dupla jornada. Mesmo quando tem um casal, o salário da mulher é sempre visto como complementar. E a mulher, então, sempre ganha menos do que o homem. Uhum. E mesmo quando ela vai trabalhar fora, a jornada vira quase tripla. Por quê? Porque ela foi para o espaço público, né, para o mercado de trabalho, mas o homem não veio para o espaço privado. Então, ele não veio para ajudar a criar os meninos, a lavar, a cozinhar, a passar, etc. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a média semanal de trabalho por parte das mulheres, né, trabalho como donas de casa, diríamos assim, é em torno de 30 horas, mais ou menos. Do homem, 10. Né? O tempo que o homem dedica. Olha a diferença. Olha a diferença brutal. Né, Ana? Né? Brutal. E quando a gente fala mulheres, a gente tem que pensar o seguinte: as mulheres exercem o trabalho dentro de casa, no espaço privado, e esse trabalho é não remunerado. Sabe quanto ele é um pacote que vale 11% do PIB brasileiro atual? Se tivesse de pagar, se fosse pagar o trabalho não remunerado feito pelas donas de casa, aumentaria 11% o PIB brasileiro. Olha só. 82% das atividades realizadas no espaço privado são realizadas pelas mulheres. Né? Então, nós vamos ver, e no Brasil, 40 milhões de mulheres têm como única atividade o trabalho não remunerado. E esse trabalho não remunerado não é considerado nem trabalho. Eu faço uma experiência nas minhas discussões na periferia, eu pergunto assim para as mulheres, principalmente que eu vejo lá, que são mulheres casadas, né? Então mães, ou não mães, mas são casadas, ou são chefes de família, né? E eu pergunto, a senhora trabalha? Ela fala, não, eu não trabalho, eu sou do lar. Quer dizer, a do lar não é trabalho, né? Ser do lar não é trabalho. Então, é não trabalho, não é? E quando ela sai para trabalhar, o capitalismo aproveita, né? Primeiro, você está saindo do não trabalho para o trabalho, então aproveita e paga menos. Né? Paga menos. Então, a diferença salarial no Brasil é brutal. Gritante. E aí, nós temos que pensar que as mulheres elas estão inseridas em classes sociais. Então, eu vou pedir para você pôr um card aí, nós vamos ler 2 textos. O texto da Brett Friedman, que é uma grande líder feminista da década de 60, uma mulher de classe média norte-americana, que escreveu um livro chamado A Mística Feminista, e que, na época, teve uma ressonância mundial muito grande. E vamos botar um texto da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra da periferia de São Paulo, né? E vamos ver, da mesma época, da década de 60, então vamos ver como elas relatam a vivência delas, né? Então, podia botar? Vamos ler. Vou colocar. Antes de colocar, Ana, eu acho que é bastante interessante, você toca, né, em umas questões que é importante a gente saber, olha, 76%
quando as profissões, né, das mulheres, na verdade, olha, 95% dos empregados de limpeza e auxiliares domésticos são mulheres. São mulheres. 93% dos educadores de infância e de professores são mulheres. Mulheres. 86% das auxiliares de ação médica são mulheres. É tudo voltado, né, a essa questão, né, Do cuidado. do cuidado. E empregados de caixa de supermercado, 82% são mulheres. Olha, 76% dos 49 milhões de profissionais da saúde são mulheres. E aí tem outra coisa. Na casa, né, quando você tem necessidade de pessoas que exigem cuidados, como, por exemplo, você pode ter uma pessoa com deficiência, pode um idoso, a ideia é que quem é que vai cuidar? A mulher. As mães, as irmãs, as irmãs. Ou contratar quem? Contratar cuidadoras. Né? Cuidadoras. Eu me lembro que eu morava em Salvador e tinha uma professora do Instituto Federal que o pai dela morava no Rio e tinha 2 filhos. E os irmãos mandaram pedir para ela que ela pedisse transferência para o Rio de Janeiro, porque o pai estava precisando de ter alguém para cuidá-lo, porque ele estava com problemas que necessitaria de uma cuidadora. Imagina, ele tem 2 filhos casados, aí queria que a irmã pedisse transferência para o Rio de Janeiro para virar cuidadora. Então, a ideia é que a mulher, em toda circunstância, é cuidadora. Né? É o cuidado, né? E não aceita, e mais a dificuldade. Eu que trabalhei muito em escola, e aí na Secretaria de Educação a gente encontrava muita dificuldade do homem ser auxiliar de educação. Então, claro. Né, ele ser auxiliar de educação, a comunidade já via de forma diferente, um homem, né? Então, parece que não é coisa dele, né? Cuidar não é para homem, né? Cuidar. Isso está tão introjetado na psicologia das mulheres e dos homens que as mulheres têm dificuldade de achar que os homens podem exercer essas tarefas. E aí começa a dizer quais são as características das mulheres, como se existisse característica masculina e feminina. Então, a mulher é delicada, a mulher é atenta, a mulher é dócil, a mulher... E aí vem esse monte de adjetivo. Parece que o homem não. Né? Se o homem tiver essas características, ele já começa o preconceito, né? Como se tem preconceito contra homossexuais, já começa a dizer que ele tem características femininas. Então, a coisa é uma construção tão violenta, né, no inconsciente do homem e da mulher, né, que é uma luta muito grande para se transformar. Né? Mas bota aí para mim os 2 cards. Tá, vamos lá para os cards. Só um minutinho aqui. Adiciona. E vai aqui. Olha lá. Não, não é esse, não. Não, esse já foi. Vou passar. Então, já pode passar. É esse. Então, vamos lá. Em 1963, Betty Friedan, como eu disse, escreveu o livro Mística Feminina, né, que teve um sucesso enorme internacionalmente. E ela expressava as satisfações das mulheres brancas como donas de casas, mães e esposas. Olha o que ela diz. Eu estou procurando algo que me satisfaça. Acho que trabalhar seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, o trabalho doméstico não é não trabalho, ela está procurando um trabalho. Ser útil. Então, ela já estava inútil, né? Mas não sei fazer nada. Meu marido não acredita em trabalho de mulheres. Então, o homem definindo, né, a vida da mulher. Eu cortaria os 2 braços para poder ter os filhos pequenos e ir em casa de novo. Olha só, né? Ela querendo voltar a ser a mãe dos menininhos pequenos, né? Meu marido diz, arranje algo para se ocupar, algo que você goste, porque você deveria trabalhar, né? Então, agora eu jogo golfe quase todos os dias sozinha. Então, vejam o drama de uma mulher branca, de classe média, né? Ela expressando os seus dramas. Né? Agora vamos para a Carolina. Na mesma época, década de 60. O que a Carolina diz? Olha como ela diz.
Em 1960 foi publicado o Quarto de Despejo, né, o livro que ficou famoso da Carolina Maria de Jesus. Negra, mãe solteira, catadora de papel, moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Diz ela, cheguei em casa, aliás, no meu barraco, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. A Vera, filha, não tem sapatos e ela não gosta de andar descalço. Faz 2 anos que pretendo comprar uma máquina de moer carne, uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os 2 meninos. Olha só, né? Trabalhou o dia todo fora. Dia todo. E aí chega em casa, vai cozinhar para os 2 meninos. Né? Uhum. Vou sair, fiz o almoço, arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças, deixa as crianças sozinhas. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar do descanso. Então, aqui está bem definido que as mulheres têm classes sociais, pertencem a classes sociais diferentes. E, portanto, as classes sociais, mesmo sendo mulheres, os problemas são diferentes. Elas expressaram bem, né, quais são os problemas. As mulheres trabalhadoras têm dupla jornada de trabalho, descansar um privilégio, tem que cuidar dos filhos, deixa os filhos sozinhos, né? Mas não é só isso, não. Pode tirar. Vamos tirar? Não é só isso, não. Pode tirar. Espera aí, deixa eu tirar. Como que é? Meu Deus. Oi. Sumiu. Meu Deus do céu. Falei dela que caiu. Retomando aqui, Ana. Retornando, teve um pequeno problema. Isso acontece. Eu que fui tirar o negócio e cliquei aí, mas tudo bem. Aí a gente vê que, na medida que hoje, né, em 1970, as mulheres que estavam no trabalho remunerado, ou seja, com dupla jornada, eram 18,5% da classe trabalhadora. Né? Hoje, as mulheres que estão com trabalho... Uma vez, uma menina Espera. Hoje, que as mulheres que estão em trabalho não remunerado fora de casa, são 54,5%. Não é? Tem um videozinho, não sei se dá para colocar, que é um pouco a historinha da Carolina. Vê se coloca aí, se der. Vou colocar. É interessante. É bonitinho, é interessante. Vamos ver. Carolina de Jesus, curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Não era um instinto de proteção. Era uma vez uma menina muito pobre, chamada Carolina de Jesus. Curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Aprendeu a ler, lia sem parar. Foi até acusada de feitiçaria. Para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era um... Sua mãe quis que ela saísse de lá. Carolina chegou em São Paulo. Passou dificuldades e virou catadora. Juntou tudo que viu. Tábuas, plásticos e, claro, papel. Fez para ela e seus filhos uma casinha na favela do Canindé. Virou até artista num circo, onde cantava e declamava. Nasceu para brilhar. Nos cadernos que recolhia, escrevia seus diários e poesias.
Até que um jornalista foi fazer uma matéria na favela. Era a chance de ser vista, e Carolina levou para ver um tesouro. Seus cadernos. Eles foram publicados e Carolina virou a primeira mulher negra brasileira a vender 1 milhão de livros no mundo. Escreva como uma garota. Voltando. É bem interessante. Aê, que gracinha. Lindo, lindo. Muito bem feito, né? Simples e conta a história dela, né? É a voz da Zezé Mota, né? Então, mas como eu já tinha dito, quando nós mulheres vamos para o mercado de trabalho, o mercado formal, né? A diferença salarial é brutal, né? Hoje, por exemplo, os jornais todos publicaram sobre as diferenças salariais, né? Então, você tem uma diferença salarial. Por exemplo, a média salarial no Brasil é R$ 33.200 por mês, a média salarial. A das mulheres é 2.700. Então, você pegando a média salarial entre quem ganha menos que salário mínimo e quem ganha 20 mil, etc. Né? Agora, se são as mulheres negras, a diferença ainda é maior. Né? Então, no Brasil, nós temos a diferença de classe e de raça. Não é? As mulheres negras, elas recebem praticamente a metade do que recebem os homens brancos. Então, a média salarial no Brasil, ela guarda a seguinte relação: o salário do homem branco, o salário da mulher branca, o salário do homem negro, o salário da mulher negra. Então, o salário da mulher negra, ele é o mais baixo, né, dos salários do mercado formal do Brasil. E isso, então, mostra que, se a gente não pensar nessa variável, nós não nos damos conta do que passa no mercado de trabalho e na vida das mulheres no Brasil. Não é? E como você já deu os dados aí, não é? A maioria, mais da metade dos domicílios, as famosas empregadas domésticas são mulheres. Não é? Então, de qualquer ângulo que nós pegarmos, qualquer ângulo que a gente for examinar, seja emprego, tempo de desemprego, salário, escolaridade, cargos de chefia, diversidade de ocupações, a diferença entre homens e mulheres guarda essa escala que eu falei. Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Mulher negra no fim da linha, para os países desenvolvidos. Se você pegar isso, nos Estados Unidos é a mesma coisa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, todo lugar é isso. É essa escala, não é? Por isso que a luta da mulher negra, né, Ana, ela é imensa, precisa ser muito forte, né? Porque para reduzir essa desigualdade, a gente tem muito a caminhar, né? E denuncia tanto, né? Denuncia essa nós vamos ver quais os movimentos que as mulheres foram construindo para enfrentar essa questão, né? Bom, então a mulher, ela é oprimida, não é? No espaço doméstico, ela é oprimida no espaço de trabalho. A opressão significa o seguinte, que um grupo submete outro grupo por razões raciais, culturais, sexuais, etc. Né? E aí a mulher, ela sofre uma opressão que se expressa em assédio moral, assédio sexual, violência doméstica e feminicídio. Então, hoje os jornais também publicaram, né, que a pandemia aumentou todas essas taxas em relação às mulheres. Né? Aumentou a violência doméstica, aumentou o feminicídio, né? E a causa pelas quais, né, as mulheres são violentadas, né, de todas essas formas, né, desde o estupro, todo tipo de violência física e feminicídio, está sempre relacionado à concepção patriarcal, né? É que o homem ele é criado socialmente com a visão que ele é o dono da mulher. Né? Dono. Seja como pai, seja como irmão, seja como marido. E como dono da mulher, todas as vezes que não se encaixam na visão que ele tem de dono, ele pode reagir de alguma forma. Não é?
Então, esse é um problema social muito forte no Brasil, né? Bom, tem mais outra, mas tem os dados, por exemplo, em relação ao Brasil, né, em relação à opressão e à violência contra a mulher, eles são chocantes, né? O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, né? E o mapa da violência no Brasil, do Conselho Nacional de Justiça, mostra que o número de mulheres assassinadas no Brasil aumentou. Entre 2003 e 2013, passou de 3.937 mulheres que foram assassinadas pelo fato de serem mulheres para 4.762, né? Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no país. A luta contra a violência contra a mulher, ela se expressou na criação, né, na promulgação da Lei Maria da Penha, que foi, né, que o objetivo principal era punir, né, estipular a punição adequada e coibir atos de violência doméstica. Por quê? A violência doméstica é sempre de uma pessoa próxima da mulher, né? Pode ser o marido, sim, pode ser o filho, pode ser né, o companheiro, é sempre próximo dela, né? E a lei foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entrou em vigor em setembro de 2006. Pelos dados do Conselho Nacional de Justiça, até começar a pandemia, esses dados, o feminicídio no Brasil tinha diminuído 10%. Mas, com a pandemia, demos marcha ré, aumentou todo tipo de violência doméstica contra a mulher até o feminicídio. E a violência contra a mulher também, ela guarda a estrutura de classes também. A mulher pobre, ela tem muito mais dificuldade de procurar, né, fazer denúncias. Primeiro que as delegacias para denunciar são poucas, já começa por aí, quer dizer, o Estado promulgou a lei, mas não preparou a estrutura estatal para cuidar das mulheres, né? Até as que sofrem violência, que denunciam e que, de uma certa forma, têm que sair de casa. Elas não podem ficar dentro de casa porque continuarão vítimas. Então, a mulher tem medo de denunciar, então ela, às vezes, aguenta, né? Morre sem denunciar, né? Então, é um problema. A mulher, diríamos assim, das classes dominantes, ela tem mais facilidade, porque como ela tem recursos, né, e pode ter recursos, pode entrar na justiça, ela tem mais acesso à própria justiça, ela enfrenta isso, mas ela tem mais condições de reagir pessoalmente a esse fato. Então, nem aí, também aí temos que pensar na estrutura de classe. Inclusive, Ana, hoje estava mostrando um dado interessante que 40% das mulheres que sofrem, né, do feminicídio são mulheres evangélicas. Então, né, algo a refletir, né, como é que faz. E a violência contra a mulher, ela guarda as mulheres que têm uma visão religiosa, né, profunda, sejam evangélicas, sejam católicas, elas têm eu me lembro de ouvir isso na minha infância, de dizer assim, elas estavam sofrendo violência, pensavam sair, mas de repente vinha aquela imagem, ou aquele dito, né, principalmente eu me lembro das mulheres católicas dizendo, não, pega a sua cruz e me siga. Então, ela pensava, não, apesar de ser uma cruz, eu vou aguentar, né? Que eu tenho que pensar nos filhos, eu tenho que pensar, né? Então, você ainda tem um indicativo religioso para fortalecer essa visão machista da sociedade. E ainda se sentem culpadas, né? Ainda se sentem culpadas. Lógico. Porque é como se ela não estivesse exercendo o papel de mãe e de dona de casa pela qual ela é treinada desde que pintou no mundo. Né? Que apareceu, exatamente. Desde que apareceu no mundo. E a outra luta também, muito difícil das mulheres, é a luta da gravidez indesejada por N razões, né? Então, a luta pelo aborto no Brasil, você imagina, dados de 2020. O SUS, no Brasil, nós temos, juridicamente, a mulher pode não ser criminalizada pelo fato de abortar em 3 casos somente, né? No caso de estupro,
no caso que a saúde dela está em perigo, ela pode morrer, e em caso dos fetos anencefálicos, né, que foi há pouco tempo, 2012, que foi aprovado, né. Isso significa o quê? Que em todos os outros casos, se a mulher abortar, ela é considerada criminosa, né? E 40% dos abortos feitos no Brasil são feitos por mulheres casadas. Então, não são nem por mulheres, né, que querem abortar, por outro tipo de relação que não seja entre marido e mulher, né? E o que é que acontece? A lei, né, essa é uma discussão que percorre toda a sociedade, né? É uma discussão mundial, e você tem duas articulações fortes contra o aborto, que são certos setores da Igreja Católica, certos setores da Igreja Evangélica, que conseguem, né, uma pressão forte sobre o parlamento, sobre os Supremos Tribunais, né? Então, a luta das mulheres, eu, por exemplo, me lembro da Marcha das Mulheres, uma marcha enorme, 100 mil mulheres foram às ruas na Polônia em 2016, né, pelo direito de aborto, né? Depois, na Argentina, estão sempre ocorrendo marchas, né, até que conseguiram agora que fosse aprovada. No Uruguai aprovou. Então, pouco a pouco, vários países vão aprovando, né? No Brasil, é uma luta muito, muito forte, e quando da discussão no Supremo Tribunal Federal, uma pastora luterana, vale a pena ouvir a fala dela, né? Está no YouTube, chamada Luz Marina, ela foi pastora, inclusive, na Suíça, ela se pronunciou, ela teve possibilidade de falar no Supremo Tribunal Federal, e ela foi mostrar que você não existe, na Bíblia, não há nenhuma justificativa para você condenar o aborto, quer dizer, baseado na Bíblia, você não pode criminalizar uma mulher porque ela abortou. Ela mostra também que, pela Bíblia, você não pode justificar que o Estado tenha qualquer traço religioso, seja de qual religião for, né? O Estado tem que ser laico. Então, o pronunciamento dela é um pronunciamento que vale a pena ouvir, né? Bom, mas se o gênero nos une, eu mostrei que a classe e a raça nos separam. E aqui vem algo importante. As mulheres, todas nós, mulheres de classe média, ou somos mulheres trabalhadoras de classe média, ou as mulheres da classe dominante, nós podemos ter as famosas auxiliares, né? A famosa empregada doméstica, né? E você já deu os dados aí, né, de quantas empregadas domésticas existem no Brasil. E aí aparece, né, que há mulheres oprimindo mulheres, porque a gente ouve, né, relatos, né, de mulheres. Primeiro, os salários são baixos, como todo o salário da classe trabalhadora. A maioria são mulheres negras que estão no trabalho doméstico. A maioria é diarista, né, então elas não estão com carteira assinada. E mais, o direito de ter carteira assinada, ou seja, ser uma empregada do mercado formal, só foi aprovado no Brasil, assinado pela Dilma, em 2015. Então, imagina. E com muita revolta, né, Ana? Com muita revolta da classe dominante e da classe média. Não é? A empregada doméstica, muitas vezes, elas são consideradas da família. O que significa ser considerada da família para algumas delas? Significa estar à disposição da família à noite, significa estar à disposição nos fins de semana. Significava, agora menos, né, dormir no emprego, né, aqueles famosos quartinhos, né, o quartinho que fica no fundo lá no fundo do apartamento ou da casa, né, lá dos empregados domésticos. Sem janela, né, muitas vezes sem janela. E aí você tem, né, tem relatos horrorosos, né, de mulheres de classe média oprimindo mulheres de classe média que são da classe trabalhadora, que são empregadas domésticas. Saiu esse escândalo agora da cidade de Patos de Minas, né, de uma família de classe média, o rapaz era até professor universitário, que ela vivia, né, como se fosse um trabalho escravo durante 38 anos, né? E isso você, se vasculhar, tem dezenas de casos, né? De insulto, de gritar, de não deixar comer o que quer, de mil coisas, né? Então, por isso que é importante a gente separar, né? Uma coisa são os problemas das mulheres, mas as mulheres têm classe, têm raça, e, portanto, a opressão e a violência e a exploração
atinge de formas diferentes as mulheres do campo e da cidade. E aí é importante também a gente pensar nas camponesas, né? Que aí sofrem outras, né? Mais ainda, se for camponesa e negra, a opressão, a exploração é maior ainda, né? Pior, né? A jornada de trabalho no campo, ela é muito mais complexa do que a jornada de trabalho na cidade. Na cidade. Deixa eu falar, tem uma pergunta aqui interessante. Primeiro, deixa eu dar um alô aí pro pessoal que tem passado, né? A Luz, beleza. A Fabíola, a Sara, o Ivalto. Tem uma pergunta aqui primeiro, uma fala interessante da Fabíola, que quando ela retoma, né? Que ela fala, muitas mulheres, quando denunciam, são desacreditadas pelos próprios agentes da lei, que deveriam amparar e proteger. Por isso, muitas vezes, falta coragem, né? A gente sabe o quanto as mulheres chegam nas delegacias e são desacreditadas, maltratadas e tantas coisas mais, né? Isso é um dos problemas, né, que existe. E aí, o Ivalto fala, o Poder Judiciário não referenda essas agressões, Ana? Quer dizer, o Poder Judiciário não está referendando? Claro. Agora, né, somente agora, o STF está discutindo a retirada do crime contra a honra. Olha só, agora, né? Há quanto tempo? Aprovou, né? Agora. Aprovou agora, né? Agora. Não deixa de ser uma conquista, né? Mas olha só, precisou quanto tempo, né? Então, a prova de que a gente tem uma sociedade tão machista, né? Pessoas machistas, que até para a lei, numa chamada democracia no Brasil, há uma dificuldade imensa, né? Para a gente trabalhar essas questões, né? E aí nós temos a estrutura, quer dizer, essa estrutura, essa concepção, ela percorre todos os espaços, né? Essa visão machista, patriarcal, de exploração, de violência, ela percorre os espaços, né? Os espaços das igrejas, os espaços das universidades, os espaços, né, institucionais gerais e os espaços políticos, né? Tanto é que, por exemplo, a mulher exercer essa função de mãe, dona de casa, né, e esposa, exercer o trabalho remunerado, mesmo que ela tenha a possibilidade de ter a empregada doméstica para fazer os cuidados da casa, para que ela possa estar no trabalho remunerado fora de casa, né? Ela participar de política, as mulheres participar de política, é muito difícil. Não é? Mesmo porque toda a estrutura política do Brasil é altamente machista, né? Não é só o judiciário, é tudo muito machista, né? Mesmo que tenha as cotas, né? Mesmo assim, a maioria dos partidos falsificam as cotas, botam mulheres candidatas apenas para justificar que tem os 30%. Né? Depois, não tem recursos, não tem experiências, né, anteriores, então é sempre novidade. Não é? E aí, toda essa luta pelo empoderamento, a gente também não pode esquecer a questão de raça e de classe. Empoderar quem e para quê? Né? Então, por exemplo, empoderou-se. Né? Aí, se a gente pegar o Congresso Nacional, nós temos lá hoje 12,5% só que são mulheres, né? Se pegar o Parlamento Brasileiro, federal, né? Câmara e Senado. Né? Você tem que apenas 2%, são dos 70 mil cargos públicos que tem no Brasil eletivos, só 12,32% são ocupados por mulheres. Isso em 2019. Das 77 congressistas que nós temos hoje, que aumentou, né, o número de deputadas e senadores, apenas 14 são autodeclaradas pretas ou pardas. E no Senado é somente uma que se autodeclara, né, uma deputada, uma senadora do Cidadania que se declara parda. Bom, mas e daí? Tem que fazer uma pergunta. Você tem, né, 77 mulheres no parlamento, né? Você tem mais da metade delas votando contra a classe trabalhadora. Então, elas estão votando lá
com a classe dominante contra a classe trabalhadora. Então, se empoderou a Bia Kicis, né, que é machista, homofóbica, racista, o que você quiser. Né? É uma mulher, né, que tem, né, ela atua com todas essas características com que atua o Bolsonaro e milhares de homens no Brasil. Né? Você empoderou a Damares, né? A ministra Damares. Né? Ela é uma... No Ministério só tem 2 mulheres, né? Ela e a ministra da Agricultura, que votam constantemente contra a classe trabalhadora, que fortalecem essa opressão, essa exploração, tudo que a gente viu aqui. Né? Então, a questão do empoderamento, a gente tem que sempre discutir. Né? Trata-se de empoderar a classe trabalhadora, a mulher trabalhadora. Não é empoderar as mulheres, né? Eu, pelo menos, não quero empoderar nenhuma dessas aí que eu citei e várias outras, né? Então, aqui, nas eleições aqui em Goiânia, né? Eu discutia com as pessoas, dizendo, você está votando nessa pessoa por quê? Ah, porque minha amiga, minha vizinha, é isso. Não, você vota em partidos. E só tem 6 partidos que defendem a classe trabalhadora. Todo outro partido que você votar, e a pessoa pode ser mulher, pode ser negra, pode ser pobre, se ela estiver naquele partido, você está votando numa pessoa que vai atuar contra a classe trabalhadora. Então, essas coisas a gente precisa ter muito clara, né, para não fazer bobagem, né, ficar com lutas, palavras de ordem abstratas. Né? Exatamente. O número de Brasil, por exemplo, ele ocupa o 10º, no 140 lugar, numa lista de 193 países. Na América Latina, o Brasil só está à frente do Belize e do Haiti, enquanto o número de mulheres no parlamento. Né? Então, só em relação a esses 2 países, né? Imagina. Né? Nossa, então, só 2. Então, assim, como é que fala, né? É difícil de acreditar, né? O quanto o Brasil, quando se trata da questão da mulher, quando se trata da questão do negro, é o último da lista, né? Assim, os avanços são ínfimos, pequenos, a gente, né, fica feliz pelas conquistas, mas o quanto temos passos ainda a caminhar, né? E tudo isso, tudo que eu estou falando aqui, que melhorou, tal, é fruto de lutas históricas, né? Nós temos, né, essa luta contra a exploração e opressão, ela é histórica. E a gente vai ver que muitas das conquistas, elas retrocederam com a pandemia, como eu disse. Né? Hoje eu estava vendo os dados, né, das mulheres que perderam, o número de mulheres que perderam o emprego com a pandemia é muito maior que o dos homens, né? E, inclusive, empregadas domésticas, né? O número de empregadas domésticas que perderam o emprego com a pandemia é enorme, né? A mesma coisa você vai ver a perda salarial, né? Todas essas manobras, né? Então, se nós pegarmos a história das mulheres trabalhadoras a partir do governo Temer, são todas as leis que foram aprovadas, seja a reforma trabalhista, seja a terceirização, seja a reforma da Previdência, elas atingem mais as mulheres. São as mulheres que sofrem mais com essas leis. Né? Elas pioram para a aposentadoria, aumenta o tempo de trabalho das mulheres e diminui o que vão receber depois que se aposentam. A reforma trabalhista, ao penalizar toda a classe trabalhadora e julgar grande parte da classe trabalhadora do mercado, né, sem direitos trabalhistas, atinge mais as mulheres, né? E dentre as mulheres negras. Né? Então, nós vamos ver, se nós pegarmos as lutas históricas das mulheres, nós temos mulheres que, em cada época, simbolizou, né, lutas gerais. Por exemplo, na Revolução Francesa, nós temos uma líder, né, de todo o movimento, que ela foi uma liderança extraordinária, chamada Flora Tristan. Né? Tem um livro chamado, depois eu dei uma pequena biografia, esse livro aqui, vê se dá para ver, chamado Pão e Rosas. É um livro muito interessante que analisa toda a luta das mulheres na luta pelo socialismo. Né? E ela recorda, aqui aparece muito a biografia da Flora Tristan. Né? Depois nós temos
nós temos, nesse período que vai da Primeira Guerra Mundial, né, nós temos a Rosa Luxemburgo, né, que foi uma grande liderança, né, revolucionária, feminista, e ela acabou sendo assassinada em 1919. Né? Na década de 50, a mulher que vai simbolizar, né, e vai começar a levantar muito fortemente, né, dizer que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, vai ser a Simone de Beauvoir, né, que, inclusive, levanta a questão segundo sexo, né? Então, é ela que vai simbolizar essa luta de todas as mulheres do mundo inteiro. Na década de 60, nós temos a Angela Davis, né? Aquela grande, que é viva, né? E continua na militância, né? Uma líder feminista, negra, e que pertenceu ao Partido Comunista, trabalhou com os Panteras Negras, né? E que mantém, né, essa liderança até hoje. E no Brasil nós tivemos a Lélia Gonzalez, né? Que eu até estava ouvindo uma vez a palestra da Ângela, ela falando, olha, vocês têm a Lélia Gonzalez, né? Eu estava lendo esses dias uma biografia dela, né? Ela começa a ser uma militante política com 40 anos, né? Então, até ela era, né, dona de casa, trabalhava fora, professora, etc., mas grande líder política, que vai feminista, negra, né? Vai ser após a década de... a partir que ela tinha 40 anos, e ela ajudou a criar o movimento negro unificado. Né? E no campo, aqui simboliza, né, todas as lutas assim, tem a Margarete, né, a Elizabeth Teixeira, né, que é da época das Ligas Camponesas, depois você tem a Margarida Maria, que simbolizou a luta, principalmente de sindicalista, né, ela foi assassinada na Paraíba em 1883. Né? Diante de todas as formas de oprimir e explorar as mulheres, o movimento, né, a luta das mulheres, esse movimento internacional, ele chegou a uma conclusão. Não há saída para as mulheres e nem para os homens, mas muito menos para as mulheres, dentro do sistema capitalista. Não há nenhuma possibilidade. O sistema capitalista, ele é um sistema montado na exploração, na opressão e na exploração, e ele tem uma característica que já analisada por Marx, que é quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais ele se centraliza, mais ele se concentra e mais ele se centraliza. Né? Então, hoje nós temos que 1% das pessoas do mundo, ou seja, dos quase 8 bilhões de habitantes, né, você vai ter 1 bilhão, menos de 1 bilhão de habitantes aí, que controla toda a riqueza mundial. E você tem 99% explorados e oprimidos de alguma forma. Então, está nascendo mundialmente um movimento chamado o feminismo do 89%, que é um movimento, né? Ele quer expressar a noção de empoderamento, quer expressar que a noção de empoderamento e representatividade das mulheres em cargos e exposição de poder não resolvem as questões da classe trabalhadora, porque as questões todas da classe trabalhadora, elas estão relacionadas à forma de ser do capitalismo. Então, é necessário escolher outro caminho. Então, hoje, o movimento das mulheres das mulheres trabalhadoras tem que ser anticapitalista, né? Então, ambientalista, antirracista, pelos direitos dos imigrantes. Né? Então, é o movimento então, anticapitalista, antirracista, ecossocialista, que fala, internacionalista, e que procura enfrentar todas as formas de opressão do sistema. Né? Então, esse movimento, ele está, pouco a pouco, né, ele está avançando na Europa, nos Estados Unidos, e ele, às vezes, tem certos movimentos que expressam momentos, né, da luta, como pode ser Vidas Negras Importam, e hoje está se percebendo que, quando você localiza o movimento, a repressão fica mais fácil, porque você logo pega as lideranças do movimento. Né? Então, esse movimento global, movimento dos 99%, ele é um movimento que você não vai poder localizar as lideranças. Né?
Porque é mundial, vai né? caminhar para ser movimento de massa, né? É como vidas negras importam, né? Você não sabe quem são os líderes, né? Seja homem, seja mulher. Você não localiza, né? Como você localizaria, por exemplo, os Panteras Negras, né? No movimento sindical, você já sabe, no movimento isso, você já sabe quem são as lideranças, que é fácil você matar, né? Eu estava assistindo há pouco tempo um documentário sobre o Malcolm X, né? Toda a história de vida dele, né? Então, foi fácil assassiná-lo, como foi fácil assassinar o Martin Luther King, né? Porque você tinha as lideranças claras, né? Você sabia quem liderava aquele movimento. E hoje é difícil você... Esse tipo de movimento, ele vai e começa a questionar o fundamento, né, do próprio sistema capitalista, que está destruindo, né, não só a maior parte da humanidade, pela opressão, pela falta de emprego, né? Hoje até não é só pelo emprego, né? Somente 40% da classe trabalhadora está no mercado formal, o resto tudo está ficando uberizado, né? E caminha para centenas de profissões uberizadas, né? Pode ser até que em certos setores de professor, até de professor, né? De carteiro, várias profissões vão ser uberizadas, né? Isso mostra que está na hora de começar a pensar no outro tipo de sociedade mesmo, né? Está na hora de procurar quais são os fundamentos, né? Os fundamentos de um tipo de socialismo, né? Que às vezes eu brinco. Quando as pessoas me chamam de socialista, eu falo, nossa, eu não acredito que você está me homenageando assim. Isso é uma homenagem, viu? Nossa, eu sinto o maior orgulho. Então, eu vou explicar para você o que é socialismo, para você ver se realmente eu sou, viu? Que eu estou achando que você está exagerando. Que as pessoas, a mesma coisa eu falo, comunista, nossa senhora, mas que alegria! Que nossa, orgulho, você né? é certeza que você acha que eu sou comunista? Então, vou explicar, porque todo mundo devia ser comunista. Aí eu explico, né? Então, para os trabalhadores na periferia, né? E eu estou sempre explicando, né? Que isso aí é um elogio. Então, o Bolsonaro elogia muita gente, né? Porque tudo quanto há, ele diz que a gente é comunista, né? Então, são elogios que eles fazem para a gente, né? Legal. Então, Ana, será que a gente pode passar o videozinho lá da Mozart? Porque eu acho que ela retrata bem, né, essa questão da educação. Pois é, passa. Depois, se tiver mais alguém que fez alguma contribuição, nós vamos dar uma pequena bibliografia, né, e passar mais os outros videozinhos, que estão os videozinhos bonitos. Né? Tem, olha lá. Eu vou passar, então... O do Moza. Vamos fechar, vou pôr da Moza, para o pessoal ver o quanto, né, é cruel essa questão dessa cultura, né? Que define o que a mulher faz, né? De educação da mulher. Olha. Era uma vez uma menina chamada Mozart. Isso mesmo, uma menina. Nanel, seu primeiro nome, era a irmã mais velha daquele Mozart que todo mundo conhece. Os dois formavam uma dupla extraordinária e, por isso, foram convidados a se apresentar por toda a Europa. Por onde passavam, lotavam os teatros. Mas quando Nanel ficou adulta, seu pai a proibiu de pisar nos palcos. Em vez de artista, virou esposa, como todas as mulheres da época. E o sucesso acabou ficando todo para o Mozart. Durante um tempão, a Mozart teve que se virar. Compunha escondido e mandava para o irmão, que pode ter publicado suas músicas em segredo. Já velhinha, Nanel pôde finalmente se tornar professora de cravo. Sua perseverança é inspiração para todas as garotas que, como ela, têm na música sua paixão. Faça música como uma garota. Volta você. O pai define, né? Tá vendo? O pai define, a fama é para o homem, não é? Então, bem isso, né? É bem isso, né? E assim, desde aquela época e até agora, né? Quantos casos que temos aí, né? Do homem levando a fama, né? E as mulheres já diziam aquela frase, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas
né? Sempre atrás. Nunca ao lado, nunca ao lado, atrás. Então, a gente precisa refletir. É isso, né? Se a gente pegar os ditados populares, né, expressam bem essa visão, né? Então, vamos caminhar para terminar, né? Se não tem mais alguém. Eu acho que o pessoal a Fabíola tem falado de novo, né? O problema é que isso não é amplamente discutido e ensinado, e é isso. E aí, quando a gente vai discutir gênero na escola, é aquela grita, né, Ana? De dizer que a gente está querendo, quando a gente fala de igualdade, quando a gente vai discutir gênero, é uma grita dizendo que a gente vai banheiro igual para todo mundo, o quanto eles desvalorizam o tema e o quanto na cabeça das pessoas esse tema é invertido e o quanto as mentes foram conquistadas, né? Para que as pessoas não acreditem nessa questão de gênero, não reconheçam a importância de falar sobre, né? E a gente tem que pensar uma coisa muito simples. Se o capitalismo vive da exploração, né, ele se sustenta explorando a classe trabalhadora, seja homem, seja mulher, é evidente que se ele pode explorar mais as mulheres pagando salários menores, se ele pode explorar mais as mulheres negras ainda, pagando salários menores ainda, é evidente que não há nenhuma possibilidade de você conseguir melhorar salários, né, dentro do sistema capitalista. Por quê? Qualquer aumento de salário para a classe trabalhadora significa diminuição dos lucros. Ora, se eles podem aumentar os lucros, né, pagando menos pelo fato de ser mulher e pagando menos ainda pelo fato de ser mulher negra, vai se manter o sistema capitalista. Então, não há possibilidade de ser antirracista se não for anticapitalista. Mas não é suficiente ser anticapitalista. Você pode dizer, eu sou anticapitalista, mas o que quer dizer isso mesmo? Entendeu? Ser anticapitalista quer dizer o que mesmo com isso? Você tem que ser anticapitalista e pensar, eu sou anticapitalista e luto por uma sociedade socialista. Aí você tem que começar a buscar explicitar o que é que você entende por uma sociedade socialista, né? Porque senão vira slogan, né? Eu sou isso, sou aquilo. Eu fiz um cardzinho, mandei um cardzinho com uma pequena bibliografia, uma bibliografia mínima, assim, que são... é aquele lá. Se der para passar, tudo bem. Senão, depois você põe embaixo. No card. Senão, depois você Espera aí um pouquinho. Que naquela hora que caiu, ele saiu daqui, mas nós já estamos pondo aqui. Espera aí um pouquinho. Vamos lá, para frente. Espera aí que eu vou passar. Aqui, Ana. Então, a Angela Davis tem vários livros, né? Mas sobre a temática que eu falei, está mais no Mulheres, Raça e Classe, né? Que é da Boitempo, 2016. E esse que eu falei, da Andréa Datri, Pão e Rosas, que é a edição Iskra, 2017. Tem esse aqui, da Flávia Biroli, que é de Brasília, Gênero e Desigualdade, Limites da Democracia no Brasil, que também é da Boitempo, 2017. O da Lélia Gonçalves, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é da Zahar, né? E da Conceição Evaristo, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que é da edição Malê, 2016. Né? Então, são uma pequena bibliografia, mas com uma visão geral, né? E dá dados, elementos que nos ajudam a refletir. Né? E esse da Flávia Biroli, inclusive, é muito interessante, que ela mostra que a democracia no Brasil é quase que uma democracia de voto, né? De 4 em 4 anos, a classe trabalhadora é chamada para votar e depois mandada para casa. Né? E acho que é só isso, a né? A democracia do artigo 3º da Constituição, que diz, né, que você tem que caminhar para uma sociedade igualitária, está na Constituição brasileira. Né? Ele não existe no capitalismo brasileiro, que é um capitalismo principalmente de uma economia dominada. Né? Para encerrar, eu queria agradecer, né, essa participação, as pessoas que participaram, e tem uns outros cards bem bonitinhos sobre as mulheres, e você podia passar alguns, né, para a gente encerrar geral, né?
Aqueles que... Então, o que a gente... Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, porque ela saiu, os outros vídeos, videozinho. Peraí que eu já vou pôr. Estamos indo lá. Não, da Carolina, nenhum desses, né? Que já tá aí. Então, podemos nos despedir, e aí você passa. Mas aí vai despedir. E aí eu quero também agradecer, mas olha, a gente pode colocar o videozinho aqui da Ivone, acho que esse aqui é o da Ivone. Vamos ver aqui. Tem vários bonitos, né? Pode pôr em seguida vários. As pessoas vão vendo, né? Era uma vez uma menina chamada Ivone. Seu pai tocava violão e sua mãe era cantora. Ela sonhava em ser sambista que nem eles. A vida dela era feliz e repleta de música. Tudo ia bem, só que coisas tristes às vezes acontecem com pessoas legais. Quando a morte levou seus pais, foi o samba que ficou para olhar por ela. Ivone estudou em um internato, foi aluna de Lucília Villa-Lobos e brilhou no coral. Quando saiu de lá, foi morar com o tio Dionísio, que ensinou a ela a tocar cavaquinho, companheiro pro resto da vida. Ivone se tornou enfermeira, trabalhou com a doutora Nise da Silveira. A arte era remédio. Ela escrevia seus sambas que só chegavam até os bambas através de seu primo. Eles não sabiam que samba também é lugar de mulher. Mas ela sempre soube onde queria estar. Se tornou a primeira compositora de samba enredo e uma artista conhecida e amada no Brasil e no mundo. Dona Ivone Lara revolucionou o samba e o carnaval. Por me chamar, eu estou aqui, o que há? Faça samba como uma garota. Ó, que graça, né? É uma história linda, né, da Dona Ivone de Lara. Depois o da Dona Ivone, e tem tantos outros, gente. Tem da Frida, tem várias, né? Várias mulheres aí que construíram uma história de luta e uma história de conquista, de fazer a diferença. A Lúcia está falando que travou, mas para o pessoal acho que foi normal. Bom, eu quero agradecer, Ana, a você, a gentileza de estar aqui. Eu adoro, eu falo muitas vezes, não tem muita gente que está disponível nesse horário, mas depois a gente vê que tem muita gente assistindo, que tem muita gente, né, que olha lá no Face, a gente acaba se organizando nos horários. Então, quero agradecer a Eliette. Olha, Eliette Pereira, minha prima, adoro Eliette, e ela está aí nos parabenizando, né? O Ivalto, a Lúcia, que está bem persistente, mesmo parando aí, a Lúcia está persistente, a Fabíola. Então, eu acho que tem essa Eliane que passou, estou muito feliz por estar aqui, por ter retornado, e aí vai ficar no Face, vamos subir para o YouTube, porque a gente precisa divulgar, a gente precisa falar sobre essa desigualdade, e a gente precisa entender, né, que não há conquista da mulher sem luta, e que a nossa luta final é para a superação desse sistema capitalista que tanto corrói, né, que tanto nos corrói, que tanto, né, essa disputa horrorosa, né, pela massificação de uns e o bem-estar de poucos, né? Aliás, massificação de muitos e o bem-estar de poucos, né? Então, eu acho que é importante, e a gente vai continuar sempre com esses temas, porque esses temas são fundamentais. Eu acho que nós tivemos uma aula, uma formação incrível, e é isso que a gente precisa, né? É o que nós podemos fazer em casa, né? É o que podemos fazer. Eu quero te agradecer, de coração, Ana. Eu que agradeço sempre a oportunidade, né, que eu posso ter espaço de conversar com a minha classe, né? Seja ela na sua forma de empregada, desempregada, né? Seja do campo e da cidade, né? Seja homens, seja mulheres. E até uma próxima, e espero, quem puder, compartilhe, né? Porque eu acho que
o que eu falei aqui é expressão das lutas da classe, eu apenas socializei, né, e organizei, né, o que está à disposição da própria classe, né, mas que às vezes não tem oportunidade, né, e nem tempo, né, de fazer essa sistematização. Então, até a próxima, e muito obrigada a você. Tá, então tá, gente. Foi, olha, um grande prazer estar novamente, do luto à luta, né? Vamos pensar nessas famílias que estão perdendo seus entes queridos por um descaso, por um projeto necropolítico, né? Projeto da necropolítica nesse país. Então, hoje tivemos uma notícia bastante interessante que nos deixa esperançoso, né, que é a suspensão de todo, anulação, na verdade, né, anulação de todo como é que chama mesmo? O que eu diria do Lula? De todo, o que é, Ana? Anulação de todo, o quê? Do todo o processo, é isso, estava me faltando. Anulação de todo o processo, e quem sabe, né, a gente tem uma esperança aí de um projeto diferenciado para esse país. Muito obrigada a todos e um beijo grande. Tchau. Tchau.